Olá, vamos para esta aula agora, trabalhando aqui cinemática com ênfase em gráficos, tá? O objetivo desta aula é apresentar questões, exercícios que envolvam gráficos, análise de gráficos. Então, a primeira questão diz assim: um veículo se desloca numa estrada retilínea e sua velocidade escalar em função do tempo é representada pelo gráfico da figura. Pode-se concluir que a velocidade escalar média do veículo em km por hora no intervalo de tempo de 0 a 6 horas é... Então, olha só, importante que ele quer a velocidade média, né? Então, a velocidade média ela é definida de que maneira? Deslocamento dividido pelo tempo, em quaisquer circunstâncias. Se eu descobrir o deslocamento e o tempo, eu já calculo a velocidade média. O tempo já tem, ó. Demorou quanto? 6 horas, ó, total. E o deslocamento eu posso encontrar de que maneira? Ó, no gráfico de velocidade versus tempo, a área abaixo do gráfico, ela é numericamente igual ao deslocamento. Esta é a propriedade gráfica que nós utilizamos aqui. Então vamos calcular esse deslocamento. O deslocamento vai ser aqui, ó, um retângulo, tá vendo aqui, ó? Temos um retângulo nesta área aqui, achurado em azul, de 80 de altura por base 3. Então vai ficar 80 vezes 3, mais usar outra cor aqui, ó, um outro retângulo aqui, ó, que representa o deslocamento do veículo nesse trecho, né? Então, nesse caso, olha, nós temos aqui uma base de quanto? Ó, de 3 até 6, a base é 3. E a altura aqui é quanto? 60. Ó. Então, vai ficar 60 vezes 3, tá? Então, ó, para resolver essa questão, vamos lá. ΔS, 80 vezes 3, 240, mais 180, que é 60 vezes 3. Então, fazendo essa adição, 420 metros, ou melhor, quilômetros, tá? Por que quilômetros? Porque lá, ó, quilômetros por hora e hora. Então, vai dar em quilômetro o deslocamento. Sendo assim, a gente retoma a velocidade média, que vai ser deslocamento de 420 quilômetros pelo tempo de 6 horas, totalizando aqui 70 quilômetros por hora, que trata-se da alternativa B, correto? Esta é a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, ela trata também da propriedade gráfica da velocidade por tempo. A mesma coisa, né? Essa propriedade é a área sobre o gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Porém, aqui é uma questão que nós temos alguns itens a serem analisados. Então, o gráfico abaixo mostra a velocidade em função do tempo de um automóvel que trafega em uma via retilínea de uma grande cidade. Temos o gráfico, nesse gráfico temos a velocidade. Ela começa aqui, ó, em 0 no gráfico, tá? Valor de 0. E aí, conforme o tempo passa, a velocidade vai aumentando linearmente, até atingir em 2 segundos 8 metros por segundo. Então, nós sabemos que esse trecho aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou só movimento uniformemente variado. Esse trecho aqui, a velocidade se mantém em 8 metros por segundo. Então, aqui é o movimento uniforme, ou retilíneo uniforme. E aqui, ó, o movimento retilíneo uniformemente variado também, porque a velocidade diminui linearmente, tá? Então, é correto afirmar que o automóvel, então, ó, A, permanece em repouso entre os instantes 2 e 6 segundos. Bom, entre 2 e 6 segundos, ele mantém a velocidade de 8 metros por segundo. Ele só estaria em repouso se ele tivesse velocidade zero, se o gráfico estivesse aqui no eixo. Então, essa daqui é falsa. Então, vamos justificar aqui, ó. Por que ela é falsa? Falsa, pois
a velocidade é igual a 8 metros por segundo, né? E não está em repouso, tá certo? Bom, o próximo item diz assim, retorna à posição inicial no instante 10 segundos. Bom, a posição inicial ele tinha aqui em 0 segundos, né? Mas o que aconteceu aqui, ó? Ele andou, né, no sentido positivo da trajetória, vamos dizer assim, para frente, até 2 segundos, aumentando a velocidade para 8 metros por segundo. Depois manteve 8 metros por segundo por mais 4 segundos, ó, de 2 a 6. E depois reduziu a velocidade de 8 metros por segundo a 0 até chegar em 10 segundos. Ele só andou para frente, né? Ele não teve um deslocamento no sentido contrário da trajetória. Para isso teria que ter o quê? O gráfico passando abaixo do eixo. Então, ele não volta à posição inicial, porque ele teve um deslocamento. Na verdade, dá até para calcular o deslocamento, calcular todo o deslocamento aqui dessa área aqui total, né, do gráfico. A gente consegue calcular quanto ele andou, mas não é necessário aqui, é só uma análise. Então, nesse caso, ó, é falso. Por quê? A posição inicial S0, supondo 0 metros, né, a posição final no tempo 10 segundos, ela vai ser diferente de 0. Entendeu? Porque essa posição no tempo 10, ela vai ser o quê? Numericamente igual à área do gráfico. Então, não, como essa área não é nula, então já comprova que não é 0, tá? Bom, vamos para o próximo item. O item C fala, desloca-se 40 metros durante os primeiros 6 segundos. Vamos ver. Para isso, basta calcular esta área. Observe que tem que ser esse triângulo e este retângulo aqui também, né? Porque está falando de 0 a 6 segundos, tá? Então, olha o que nós temos. O deslocamento ΔS, que vai ser numericamente igual à área, ele vai ser a área desse triângulo, ó, base 2, altura 8, portanto, 8 vezes 2 dividido por 2, base vezes altura dividido por 2, mais a área desse retângulo, que é base 4, ó, 6 menos 2 deu 4, com altura 8. Então, 8 vezes 4, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Como ΔS, simplifica esse 2, 8 vezes 4, 32, com 8, 40 metros, certo? Esta aqui é a alternativa correta, a alternativa C, tá? Como nós estamos num processo didático, vamos fazer o item D para comprovar. No item D, ele fala que sofre uma desaceleração constante de módulo 4 metros por segundo ao quadrado, né? Então, vamos dar uma olhadinha em como é que fica. Qual que é essa desaceleração? Então, a aceleração é ΔV por ΔT, certo? Aí, ó, vamos dar uma olhada. Velocidade final, ó, aqui nesse ponto, a velocidade final é 0, ó, a velocidade é 0. E no início desse trecho de 6 a 10 segundos, a velocidade é 8. Então, vai ficar 0, que é final, menos 8 de velocidade. E tempo é quanto, ó? 10, aqui, ó, 10 menos 6. 10 menos 6. Então, a aceleração vai dar menos 8 sobre 4 e vai dar uma desaceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa última é falsa mesmo, tá certo? Vamos então agora para a questão 3. Nesta questão, temos o seguinte, um carro se desloca ao longo de uma reta, sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. O gráfico nós podemos ver, ó, que ele tem início aqui em 5, né? Valor de 5, o que? Metros por segundo, olha lá, tá? E ao longo de 12 segundos ele atinge aqui, ó, por exemplo, esse ponto em que a velocidade é 20 metros por segundo, tá? Ele quer aqui a função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo,
né? Qual que é essa função? Então, vamos lembrar o seguinte, o fato disso daqui ser uma reta crescente ou decrescente, se fosse, e não horizontal, indica que isso daqui é um movimento retilíneo, porque ele fala reta, ó, uniformemente variado, porque a velocidade está aumentando de forma uniforme. Bom, sendo assim, para o deslocamento, eu tenho essa função, que o pessoal chama de sorvetão, S igual a S0, que é posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, veja bem, eu preciso saber qual é a posição inicial, tá? Nesse caso não foi dito nada, tá? E pelas próprias alternativas nós podemos ver que nenhuma função tem termo independente, então conclui-se já que isso daqui vale zero, o que é de praxe em exercícios quando aparece função do deslocamento, tá? Raramente vai aparecer um momento em que o deslocamento inicial, a posição inicial não é zero, tá? Isso aqui geralmente é uma escolha de quem está resolvendo o exercício. Bom, aí nós temos o que, ó? A velocidade inicial. Essa velocidade inicial está lá no gráfico, ó, que nós já indicamos, ó, 5 metros por segundo. Então isso aqui a gente já sabe que vale 5. O tempo é variável, vai ficar indicado, né? Então, ó, vamos destacar as variáveis. O S, né, é a variável, tempo é variável e tempo é variável, né? Resta então o que aqui, ó? Encontrar também quem? A aceleração. Esta aceleração podemos calcular no gráfico, através de ΔV por ΔT, certo? Vamos escolher dois pontos. Aqui, ó. Quando a velocidade é 5, o tempo é 0, certo? E quando a velocidade é 20, olha lá, ó. O que nós temos aqui, ó? O tempo é quanto? Olha lá. É 12. Então vai ficar assim, ó. Velocidade final 20 menos 5, que é inicial, sobre o tempo 12 menos 0. Essa aceleração vai dar quanto? Ó, 20 menos 5 é 15 sobre 12. Então a aceleração, calculando, ó, 15 dividido por 12 dá 1, sobra 3, aumenta um 0, 2, dá 24, sobra 6, aumenta um 0, 5, 1,25. 1,25 metros por segundo ao quadrado. Bom, dessa forma, nós vamos conseguir então montar a nossa função. Então eu vou continuar aqui embaixo, trazer essa função aqui nesse espaço, ó. Então a função vai ficar S igual, S0 é 0, então sumiu. E o V0t aqui, ó, fica 5t, né? E depois mais a aceleração, que é 1,25 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Mas ainda podemos fazer essa divisão. Então, S é igual a 5t mais... Importante que esse mais, ó, por que é positivo, né? Porque a reta é crescente, então a aceleração é positiva. 1,25 sobre 2, 0,625. T ao quadrado. Então, olha, nós temos aqui, né, a nossa função. Entre as alternativas é a B, né, ó, 5t mais 0,625t quadrado. Então, essa questão nós resolvemos dessa maneira. Vamos para a questão 4. Esta questão, a número 4, diz o seguinte: dois corredores disputam uma corrida em linha reta numa pista de atletismo. A figura ilustra como variam as posições dos dois corredores em função do tempo. Vamos observar que é um gráfico de posição, né? Ó. Então, ó, um gráfico de posição versus tempo. Tá? Então, aqui pergunta a diferença entre as distâncias percorridas pelos dois corredores desde
o início da prova, até o instante em que um ultrapassa o outro. É de quanto? Então, vamos lá. Em gráficos de posição versus tempo, as ultrapassagens elas ocorrem quando os gráficos se cruzam na intersecção. Então, nesse caso, olha, vou até destacar aqui uma cor, vou colocar uma cor diferente do vermelho que tem aqui e do preto. Então, bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto ocorre a intersecção, o encontro dos móveis. Então, é 20 segundos e na posição 200 metros. Essa questão é simples, porque ó, um móvel tem como posição inicial 0, que é o gráfico da reta preta. O outro tem a posição inicial 100. Então, um sai do 0 é mais veloz e alcança o outro que sai do 100 lá na posição 200. Então, o que nós vamos resolver aqui? Ó, o móvel, vamos chamar móvel 1, no caso é o corredor 1. Então, ele tem um deslocamento de quanto? Vamos chamar aqui do preto sendo o 1, tá? Então, ó, a posição final depois de 20 segundos, que é o encontro, é 200 menos 0. Então, ele tem 200 metros de deslocamento em 20 segundos. O móvel 2, que é o corredor 2, ele tem quanto? Um deslocamento, vamos ver, de 100 a 200. Então, 200 é final menos 100. Ou seja, o deslocamento dele é de 100 metros. Ou seja, olha só, a pergunta é, qual é a distância, a diferença entre as distâncias percorridas? A diferença entre 200 e 100, 200 menos 100 é de 100 metros. Essa é a distância, a diferença entre as distâncias percorridas pelos dois móveis, ou seja, a alternativa B para essa questão. Correto? Vamos então ver a questão 5. Em uma pista de competição, 4 carrinhos elétricos, numerados de 1 a 4, são movimentados de acordo com o gráfico V em função do tempo, velocidade em função do tempo a seguir. Aí podemos observar aqui, ó, que temos a velocidade, aqui 2, né, 1,5, 1,5 e aqui é o 0, né, não foi indicado, e o tempo 1, 2, 3, 4 segundos. Aí fala aqui assim, ó, o carrinho que percorreu a maior distância em 4 segundos tem a seguinte numeração. Quer saber qual dos quatro carros se deslocou mais, né? Bom, todos tiveram deslocamento positivo, ou seja, no sentido positivo aqui do eixo, né, para cima, com velocidades positivas. Então, basta calcularmos as áreas abaixo dos gráficos e determinar, no caso aí, os deslocamentos. Então, o ΔS1, vamos lembrar que nós vamos usar aqui qual propriedade gráfica? A área abaixo de um gráfico de velocidade versus tempo é numericamente igual ao deslocamento. Então, olha só, esse gráfico preto, olha, ele até aqui, ó, nós temos o que? Aqui, ó, um triângulo de base 2 e altura meio, tá? Então essa é a primeira área aqui que eu vou calcular. Então, ó, base é 2 vezes meio sobre 2, porque é triângulo. Soma com o que? Olha só. Agora eu tenho daqui para cá, ó, um trapézio. Tá vendo? Um trapézio. Esse trapézio, ó, ele tem altura 1. Aqui, ó. Ele está deitado, altura 1. A base menor tem meio. A base maior tem quanto? Ó, tem 2. Então, lembrando, a área do trapézio é base maior mais base menor. Tudo isso vezes a altura dividido por 2. Então, base maior, que é 2, mais a base menor, que é meio. Tudo isso vezes a altura. Então, ele está deitado, a altura é 1, dividido por 2.
certo? E ainda aqui, ó, resta um retângulo, tá vendo? Um retângulo de base 1, altura 2. Então, base vezes altura, 2 vezes 1. Isso aqui resulta em quanto? Ó, aqui simplifica, ó, 2, corta com 2, dá meio só. Aqui, ó, 2,5 sobre 2, que vai dar quanto? 1,25. Aqui vai dar 2, então vai dar 1,25 mais 2. Vai dar 3,25 mais meio, 3,75 metros, certo? Tudo bem, agora vamos para o 2. O 2 ali está em azul, né? Vamos resolver aqui, ó. Então, o ΔS2, vamos lá. 2, olha aqui, começa com um triângulo também de altura 1 e base 1, ó, esse triângulo aqui. Então vai ficar base 1 vezes altura 1 dividido por 2, somado com o quê? Aqui, ó, eu posso formar um trapézio também, ó, demarcando até aqui. Então a altura do trapézio vai ser isso aqui, ó. Vai ser de 1 a 3 é 2, a base maior é 1,5, a base menor é 1. Então base menor é 1 mais 1,5 da base maior, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. E por fim um retângulo aqui, ó, né, que fecha aqui com base 1, altura 1,5. Então mais 1 vezes 1,5. Isso aqui resulta em quanto? Ó, 1 vezes 1 sobre 2 dá meio. Aqui 2,5, ou melhor, corta aqui, ó, corta 2, sobra 2,5. E aqui sobra 1,5. Então, ó, 2,5 com 1,5 dá 4. Mais meio, 4,5. 4,5 metros. Tá certo? Bom, o terceiro está em laranja, ou alaranjado aqui, né? Então, ΔS3, olha lá, ó. O que nós vamos fazer? Aqui, ó, delimita um triângulo também, ó, com base 2, altura 1. Então vai ficar 2, que é a base, vezes a altura 1 sobre 2, é um triângulo, mais, agora é um retângulo, ó, direto, não tem trapézio, ó. Retângulo de altura 1 e base 2, de 2 a 4 dá 2, então 2 vezes 1. Isso resulta em, simplifica aqui, ó, 1 mais 2, 3 metros. Ele se desloca. E o último está em vermelho, ele, o 4, o ΔS4. Vamos ver como calculamos. Ó, tem um triângulo aqui, ó, de altura meio, base 3. Então, base 3 vezes altura meio sobre 2. Somando com quanto? Com um retângulo de base 1, altura meio. Então, base 1 vezes altura meio. Bom, isso aqui dá quanto? Vamos lá. 3 vezes meio é 1,5. Sobre 2, 0,75. Somado com meio dá 1,25 metros. Bom, resultado. A pergunta é, qual é a maior distância em 4 segundos? Então, no caso, do carrinho número 1, porque ele andou 3, ou melhor, do carrinho número 2, que andou 4,5 metros, correto? Porque ó, os outros, ó, 3,75, 13 e 1,25. O carrinho 2 aqui, ó, ele que percorreu a maior distância. Portanto, a alternativa certa é o item B, 2. E assim terminamos esta aula com algumas questões de revisão de cinemática com ênfase em gráfico. Tá certo? Nos vemos na próxima aula. Então, pessoal, um abraço. Fiquem com Deus.